pessoal, bem-vindos a mais um Tarô Reality. Na leitura de hoje, vamos ver as energias, pensamentos e as atitudes entre os dois participantes, Arthur Aguiar e Gustavo, do BBB 2022. Vamos entender um pouco mais a situação desses dois participantes, se vai haver uma parceria entre eles ou se eles vão continuar com essas relações estremecidas, essa rixa que a gente vem vendo e observando nas últimas semanas, né? Vamos ver aqui com as cartas e entender um pouco melhor a previsão energética desses dois participantes. Já vou pedindo logo desculpa, estou me recuperando de uma gripe, então a minha voz está um pouco rouca, mas vida que segue e vamos ver o que a espiritualidade tem para nos dizer com a previsão desses participantes. A abertura do jogo aqui já começa com uma leitura bem interessante, tá? Qual é o principal problema que a gente tem aqui na relação do Arthur com o Gustavo? A falta da sabedoria, tá? A carta dos lírios, ela fala de sabedoria, de um espírito antigo, sábio, né? Que tem uma grande bagagem e conhecimento a ser compartilhado e adquirido. Então, a carta dos lírios, ela fala muito de sabedoria. E ela tá na casa do problema. Então, isso significa ausência de sabedoria. Então, na relação entre o Gustavo com o Arthur, o Gustavo ele não tá conseguindo ser sábio em ver os pequenos detalhes. Ele tá muito mais na influência de terceiros do que seguindo a própria intuição dele. Ele não consegue ouvir a intuição. O obstáculo principal é a falta de solução. Então, no momento que eu não tenho sabedoria, no momento que a minha intuição está fechada, que eu estou distante do meu eu, da minha própria conexão, eu automaticamente eu não vou conseguir encontrar soluções para resolver os meus problemas, né? Porque a solução é um conjunto de você conseguir ver pequenos detalhes, né? E você juntar isso com a intuição. Neste momento, o Gustavo ele não tem nenhum e nem outro, então ele tem a ausência das soluções, né? Então, é o principal obstáculo dele. Qual é a influência do passado? Brigas, rixas, ele, como foi um participante que ele chegou depois que o jogo já havia começado, né? Ele foi um dos participantes da Casa do Vidro. Então, ele tem muito dessa informação e dessa imagem do Arthur finta de fora. Então, é como se no subconsciente dele, essa informação ainda ficasse muito vívida. Só que ele não consegue entender que desde que ele entrou na casa de vidro, até o dia de hoje, muita coisa já aconteceu. Então, as informações que ele tinha de fora da casa, talvez hoje não seja mais relevante, né? Mas ele fica se martirizando, sabe? Ele fica num ciclo vicioso, num ciclo repetitivo de informações estagnadas. E isso não leva a lugar nenhum, né? Então, o chicote, ele vem com duas representações de autopunição. Sabe quando você dá murro em ponta de faca? Você tem uma cabeça dura de não estar aberto a coisas diferentes, a outras perspectivas de vida, de outras perspectivas de pontos de vista. Então, o chicote ele vem falando disso, dessa característica, e também vem falando da característica de você criar uma discussão, né? Então, ele já está tão preso a uma opinião, que talvez essa opinião não seja mais relevante, que ele cria discussões banais por nada, sabe? Então, problemas do passado tem a ver esses dois fatores. Você insistir numa coisa que não te leva mais a nada e você criar confusão para tentar convencer as outras pessoas dessa sua opinião. Então, é bem complicado isso
E isso, de novo, vai levar a uma estagnação, a uma ausência de soluções. Influências do futuro, né? Influências do futuro são pequenos obstáculos, tá? Então, assim, aquele negócio, aquele fator. Se ele mudar este ponto de vista e ele deixar de ser cabeça dura, dele abrir a intuição dele, se permitir ver outros pontos de vistas, né? Então, no futuro, ele vai conseguir dar passos promissores. Mas, caso contrário, ele só vai ter obstáculos, né? Vão ter pequenos obstáculos que vai fazer com que ele vai fazer com que ele continue dando voltas e mais voltas e não chegar a lugar. Fatores de motivação. Fatores de motivação está ligado a uma escolha. Ele precisa escolher de imediato, tá? Que caminho ele vai seguir, com quem ele vai se juntar, com quem ele vai se tornar aliado, né? Ele tá tendo um relacionamento com uma rival, né? Já decretada dentro da casa ao Arthur, né? Que no caso seria a Laís. Então, assim, no momento ele não tem alianças promissoras, né? Ele tá muito ligado à ideia da Laís, às atitudes e pensamentos da Laís, de novo, né? A Laís, ela tem uma opinião muito do passado, de acontecimentos sem nexos, né? E o Gustavo, por ele já ter pegado uma informação de fora da casa e ter juntado com as informações da Laís, então continua andando em círculos, né? E o único prejudicado é ele, porque é a única pessoa que vai se afastando da casa e vai ficando sem alianças. Então, o fator de motivação dele é ele decidir o que ele vai fazer, que grupo ele vai se juntar e que atitude ele vai passar a ter. Se ele for esperto e se redimir, né, e ter consciência dos erros e dos julgamentos equivocados que ele fez com o Arthur até agora, é o que eu falei, no futuro ele começa a dar pequenos passos e rumo ao progresso. Mas caso contrário, continua sendo estagnação e fatores parados, tá? Atitudes a serem tomadas, é justamente o que eu acabei de falar. Vai depender da escolha dele. Se ele escolher o lado errado, ele só vai ter desgaste, decepção, estresse, briga e estagnação. Que é isso que acontece com a casa dos ratos, né? Um desgaste que nunca tem fim, né? É um buraco que você nunca consegue tapar. Questões psicológicas. O Gustavo, ele tá muito ligado à imagem, tá? O que as pessoas de fora da casa, né? O que no caso seria o público. O que o público tá vendo do Arthur? O que o público tá vendo dele? O que o público tá vendo dele com o relacionamento da Laís? Então a cabeça dele tá tão para fora do jogo que fica difícil ele se concentrar no jogo. E quando ele se concentra, ele coloca os pés pelas mãos. Então é aquilo. Ou ele passa a se concentrar mesmo no jogo, de uma forma real, ou só vai ter problemas e mais problemas. Fatores externos influentes. Aqui saiu a própria Laís no jogo, olha que interessante. A Laís é o principal fator de influência do Gustavo, né? Até porque a gente sabe que quando tem um casal dentro do BBB, a possibilidade desse casal permanecer mais tempo no jogo é meio que fato, né? A gente vem acompanhando durante todas as outras edições que quando você cria um casal dentro do jogo, existe uma probabilidade maior desse casal permanecer. E talvez o Gustavo esteja com a Laís de uma forma pro jogo mesmo, né? Então, é um fator influente para ele. E o problema é que talvez ele esteja comprando, talvez não, né? A gente consegue perceber que ele está comprando as ideias erradas da Laís. Porque a Laís tem um problema
que ela criou na cabeça dela com o Arthur. E aos poucos, o Gustavo tá alimentando essas ideias equivocadas da Laís dentro do relacionamento de dinâmica do jogo. E o único a ser prejudicado vai ser os dois, né? A Laís e o Arthur. Desculpa, a Laís e o Gustavo, né? Porque o Arthur, a energia do Arthur tá muito bem, tá? Tá indo muito bem, o Arthur é uma pessoa bem madura e ele consegue diferenciar e definir muito bem o sentimento, razão e atitude dentro do jogo, né? Diferente da Laís, que tá 100% emotiva, e o Gustavo, que tá comprando as ideias erradas da Laís justamente por ele tá sendo o parceiro dela no jogo, né? Então ficaria até ruim para ele, na cabeça dele, e contra a opinião da Laís referente ao Arthur. Mas aí o único prejudicado, no caso, é o próprio Gustavo, e infelizmente talvez ele só se dê conta disso. Aqui, a casa da expectativa com a casa da conclusão, elas estão extremamente ligadas uma na outra, né? A casa da conclusão vem com o navio e a casa das expectativas vem com a âncora. Então, resumindo novamente tudo que eu falei até agora, se ele fizer uma escolha, e a escolha dele for de aproximação com o Arthur, com o grupo do Arthur, tentar entender melhor o jogo, tentar entender melhor as relações, deixar de ficar comprando ideias referente à parceira dele, né? E abandonar ideias estagnadas que ele trouxe de fora da casa, ele consegue sim fazer uma movimentação bacana em rumo ao progresso. E quem sabe ser um dos finalistas, né? É uma possibilidade. Caso contrário, caso ele continue escolhendo as relações que ele vem escolhendo até agora, que é principalmente o grupo da Laís, ele só vai ter uma estagnação, porque um barco ancorado, ele não movimenta, ele fica parado, ele não vai para lugar nenhum. Então, isso tá muito mais nas mãos do Gustavo, tá, gente? Então, referente à leitura energética do Arthur, o Arthur tá bem bacana, tá? Eu já consigo diferenciar aqui já pela energia do Gustavo. Então, o problema entre a relação do Arthur com o Gustavo é muito mais do Gustavo. É do Gustavo não conseguir ter a maturidade. Ele se diz ser muito maduro, mas na verdade ele não é. Então, é a falta da maturidade, é a falta de você abrir mão de alguns pensamentos equivocados, algumas atitudes equivocadas, né? E parar de comprar ideias e brigas que não pertencem a ele, né? O problema que a Laís tem com o Arthur é um problema da Laís, não é um problema do Gustavo, mas por ele estar tendo um relacionamento e ele achar que talvez ele precise comprar uma briga para poder se manter na casa por mais tempo, isso vai ser o maior furo dele, né? Porque no caso, a Laís, ela tá bem errada, e aí quando ele compra o erro da Laís, a imagem dele que acaba sendo vista também. Então é isso, pessoal. A questão aqui do Gustavo é uma escolha que ele precisa ver em ele se redimir e abrir mão realmente dos preconceitos dele, referente ao Arthur, muito mais que ele comprou por conta da Laís, ou continuar do jeito que ele tá e continuar indo a ladeira abaixo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho nas próximas postagens. Aqui eu faço leituras diárias sobre as previsões energéticas dos participantes do BBB, mas não só do BBB, mas leitura para você também, tá? Então aqui no canal tem playlist de leituras energéticas para tua vida profissional, para tua vida amorosa, para tua vida espiritual, mensagem dos mentores, tá? E indicações de livros e guias mágicos espiritualísticos, tá? Então fiquem de olho aí nas próximas postagens e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!